foram ótimos, um casal fantástico, feliz e que teve seus altos e baixos. Ele de Laranjeira, de lá do Engenho Moco, né? E com uma família intensa, um negro mediano, tipo banto, ele não era muito alto, ele era mediano. E minha mãe de Riachuelo, mais ligada assim, ela era mais alta do que ele, mas pouca coisa, mais alta. E nós tivemos uma infância meio fantasiosa. Eu tive um irmão que tinha 2,6 metros, é o Vanderlei, e eu cheguei a ter 2,2 metros. José Severo dos Santos, mais conhecido como Severo da Celino, foi ele que acabamos de ouvir. O áudio onde Severo fala sobre seus pais foi retirado do documentário Severo da Celino, Revisitação, de Luciano Freitas, feito no ano 2018. Filho de Acelino Severo dos Santos e Odília Elisa da Conceição, o nosso personagem deste episódio é um homem negro, sergipano, de família humilde, mas que foi e é importante não só para Sergipe, mas como para o Brasil. Severo tem um extenso currículo. É poeta, dramaturgo, ator, compositor, contista, pesquisador, coreógrafo, fundador do movimento negro contemporâneo de Sergipe, Bahia e Alagoas, ativista dos direitos civis, militante do movimento negro e fundador e coordenador geral da Casa de Cultura Afro-Sergipana, a ex-GRIFACK. Aos 15 anos de idade, Dacelino mudou-se para Salvador, onde entrou na Escola de Aprendiz de Marinheiro. Lá se formou e iniciou a carreira militar. Serviu como marinheiro na cidade do Rio de Janeiro e depois foi para Florianópolis, em Santa Catarina. E foi lá onde ele estabeleceu os primeiros contatos com o ativismo negro. Reformado pela Marinha do Brasil e aposentado por invalidez, ele retornou para Sergipe em 1968. Decidiu retomar os estudos e matriculou-se na Escola Presidente Vargas, a unidade de ensino do seu bairro, Siqueira Campos, onde reside até hoje. E foi lá que Severo da Celino despontou como artista e ativista negro. Quando vim para cá em 68, fundei o movimento negro na escola e fundei também a entidade, o GRIFACK, Grupo Regional de Folclore e Arte Cênica Amadorista Castro Alves. E aqui a gente desenvolvia a arte e a cultura através da poesia, através da dramaturgia, enfim, nós fizemos aqui revolução. Quando eu tive a experiência no cinema, eu já tinha tido diversas experiências na televisão por conta da minha ação, da minha militância, né, como agente dos direitos civis. Tá? Então, quer dizer, se você é militante negro, militando dos direitos civis, então praticamente você vai estar na mídia. Então, a gente para fazer a campanha, para fazer as denúncias, a gente ia para o rádio, ia para a televisão, né? E daí a gente começa a ser conhecido. Tá? E na televisão mesmo, para fazer trabalho, só foi depois que eu fiz o Chico Rei. Então, no cinema, foi lá na escola de teatro, por influência dos meus professores e da diretora da escola, né, que praticamente ela exigiu, vai Severo representar a escola, tá? Porque o pessoal do Rio de Janeiro estava atrás de um ator que não tivesse cara pública e que fosse um ator assim impactante, tá? Um negão, tá? E para fazer Chico Rei. E aí disseram, não, na Bahia tem um negão lá de Sergipe, o Severo. Quer dizer, que isso é produto da imagem de televisão e dos trabalhos de teatro que a gente fazia aqui, essa coisa toda, né? Ao entrar na Escola Presidente Vargas, Severo começou a desenvolver atividades relacionadas à arte teatral. Ele liderou um grupo de alunos e fundou o Grupo Regional de Folclore e Arte Cênica Amadorista Castro Alves, a GRIFACK. Depois dos seus estudos na Escola Presidente Vargas, Severo iniciou o ensino médio na Escola Técnica Federal de Sergipe, o atual IFES.
onde, paralelamente ao curso de eletrotécnica, procurou desenvolver a cena cultural, através de cursos de formação teatral, eventos artísticos e montagens de espetáculos. Após se formar na escola técnica, Dacelino ingressou em 2 cursos universitários, no de licenciatura em História, da Universidade Federal de Sergipe, e no bacharelado em Direção Teatral, na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Porém, não concluiu nenhum dos 2 cursos. A partir de então, passou-se a dedicar-se às atividades teatrais, culturais, intelectuais e políticas, em específico, à causa negra. Olha, na verdade é o seguinte, eu estudei no jardim de infância, minha professora Lígia e a outra, né? Elas manifestavam muito a arte e a cultura com as crianças aí no jardim de infância, né? E eu ficava muito ligado com elas, tá? Ela ficava tocando piano e lá abraçado com ela e corria aquele negócio. Quer dizer, e aqui em casa a minha irmã Lourdinha, tinha aqui o pessoal que era uma manifestação que fazia com caco de coco, porque a gente, mãe, como doceira, então a gente consumia muito coco. Então ali ralava o coco e ficava aquela parte da casca do coco, do couro do coco. A minha irmã preparava e fazia uns bonecos e também uns instrumentos que ficava batendo para dar ritmo. E fazia um teatro, tipo teatro de sombra, era o teatro casquinho de coco. Tá? E aqui a gente dançava, a gente fazia tudo, e pela influência do próprio candomblé, porque quando você participa do candomblé, você está vivenciando momentos históricos da dramaturgia, da arquitetura, da escultura. A arte negra está ali no canto, na dança, na coreografia. Então, eu comecei através disso e fazendo aqui assim. Como já dito, Severo Dacelino é um multiartista que transita em diversas áreas culturais. Uma das áreas que ele mais atuou e atua é na literatura. Em sua carreira, o escritor tem 6 livros publicados: Racismo nas Escolas e Educação em Sergipe, de 1998, Panáfrica, África e Analá, de 2002, Mariou, O Terreiro de Baia Emiliana, de 2008, O Pará Revisitado, de 2016, Queloide, de 2018 e Cânticos de Contar Contos, de 2019. Nessas obras, ele transita sua escrita entre poemas, contos e ensaios. Dacelino sempre foi um grande incentivador do ensino da literatura, história e cultura, tanto africana quanto afro-brasileira nas escolas. Antes mesmo de existir a lei que tornou obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira em todas as escolas públicas e privadas, Severo já havia idealizado projetos que incluíam esses temas nas grades curriculares escolares do estado de Sergipe. Entre esses projetos, 2 foram aprovados. Um em 1986, pelo Conselho Estadual de Educação, e outro em 1999, que foi sancionado pela Assembleia Legislativa. Ainda voltado para o campo educacional, Severo, em parceria com a Secretaria do Estado da Educação, encabeçou o projeto João Mulungum Vai às Escolas, em 1999. Por meio de palestras, encontros e oficinas realizadas em diversas escolas públicas da capital e do interior, ele abordava as questões relacionadas à história e à cultura afro-brasileira. Na verdade, esse trabalho começou com o advento do Projeto Cultural de Educação João Mulungum Vai à Escola, que à época foi o professor Luiz Antônio Barreto, que nos introduziu nesse processo, e a gente saiu dando palestra no estado todo, em todas as escolas do estado. E a falta de material fez com que nós começássemos a produzir. Então, a melhor forma da narrativa é através de contar contos, contar histórias e falar através do processo da poética. E nós buscamos a poesia, nós buscamos o conto para contar as histórias do negro sergipano. Então, cada poesia é um cenário, é um episódio da nossa história. No livro Histórias do Movimento Negro no Brasil, organizado por Amilcar Araújo Pereira e Verena Alberti, é citado que Severo Dacelino, que era um ator negro e militante,
montou o Grupo de Arte Cênica Castro Alves, a entidade mais antiga do movimento negro Sergipe. Em geral, todo mundo do movimento negro passou por essa entidade. Era como se fosse a primeira formação. Foi uma figura de referência para o pessoal que veio depois. Ele trabalhava com poemas, trabalhava com teatro, chamava todo mundo do movimento negro. Todo mundo que queria descobrir a cultura negra. Eu acho que ele foi fantástico, porque era uma figura que estava na ditadura militar em que não se discutia essa questão. E ele dizia, tem racismo nesse país, nesse estado. Voltando para o campo artístico, Severo atuou fortemente no teatro. Além de ator e roteirista, ele dirigiu diversas peças teatrais e espetáculos de danças, como Navio Negreiro, Vozes da África, Algemas Partidas, Suíte Nagô, Danças do Inquices de Angola, Águas de Oxalá, além do documentário etnográfico Filhos de Obá. Todas as suas obras trazendo protagonismo negro e contando nossas histórias. Além das artes cênicas, Darcelino também atuou na TV e no cinema. Em 1992, ele atuou na minissérie da TV Globo Teresa Batista, Cansada de Guerra. E mais recentemente, em 2016, ele participou da novela Velho Chico, que foi gravada no estado de Sergipe. No cinema, ele fez parte do elenco do filme Espelho d'Água, de Marcos Vinícius César, lançado em 2004. Mas a sua obra mais marcante foi Há Mais Tempo, em 1985, onde ele interpretou o protagonista de Chico Rei, filme de Walter Lima Jr. Severo interpreta Galanga Gobemba Ibiala Xana, um rei africano que foi escravizado e enviado para a região das Minas, no período colonial do Brasil no século XVIII. No Brasil, foi rebatizado com o nome cristão Francisco. Por conta do seu nome cristão, ganhou a alcunha de Chico Rei. Pela história, Galanga conquistou a sua liberdade, chegou a se tornar proprietário de uma mina de ouro e conseguiu alforriar outros, até então, escravos. O longa foi lançado em 1985 e recebeu bastante atenção da imprensa. Circulou pelo Brasil e até no exterior. Porém, não estreou em Aracaju, cidade natal e atual residência do protagonista. Para assistir à sua atuação, Severo alugou uma cópia do filme e a exibiu no telão da Casa de Cultura Afro-Sergipana. Na época, ele acusou o deputado federal José Queiroz, proprietário de todos os 4 cinemas da capital sergipana, de boicotar o filme. Por muitos anos, Chico Rei trabalhou para libertar seu povo. E todos foram livres e fizeram uma grande nação, até que não existisse ouro embaixo da terra. E quando isso aconteceu, esses negros se espalharam por todo o Brasil e contaram a história de sua liberdade. Chico viveu muitos anos, mas não se sabe direito o seu fim. Se ficou por aqui ou se voltou para o Congo. Tudo que a gente sabe é que ele tornou a ser rei. Rei de uma festa que conta sua glória. Rei da Congada. Atualmente, Severo Darcelino continua ativo, participando de projetos na universidade e em escolas, lançando livros. Sua última publicação faz apenas 2 anos, em 2019, e participando de produções do cinema sergipano. Darcelino tem um impacto tão grande no movimento e na arte negra do estado, e por que não se dizer, do país, que já recebeu diversos prêmios, como Bastião do Movimento Negro em Sergipe, pela Secretaria Estadual da Cultura, a Medalha de Mérito Cultural Inácio Barbosa, pelo município de Aracaju, o Diploma de Mérito Acadêmico, pela Academia Riachuelense de Letras, Ciências e Artes, o título Ouro de Consciência Negra, outorgado pela Casa de Cultura Afro-Sergipana, entre tantos outros. E claro que a Mostra Guibé de Cinema Negro também o homenageou. Em 2016, a mostra criou um troféu com o nome do ator para homenagear ele e tantos outros nomes que contribuíram e contribuem para a construção do cinema negro no Brasil. Nós criamos o prêmio Severo Darcelino, na Mostra Guibé, para que a gente pudesse homenagear Severo, um artista incrível que tanto contribuiu e contribui para a nossa arte preta sergipana, para a nossa arte de um modo geral, em Sergipe, seja no cinema, seja no teatro.
E me incomodava muito passar pelos diversos cursos de audiovisual que a gente tem aqui, do mestrado, da graduação ao NPD, e a gente não ter referências, nunca ouvi falar dentro de um curso desse sobre a atuação de Severo no cinema, tampouco no cinema negro, né? Então, isso incomodava. Isso incomodava muito e incomoda ainda, né? E foi esse o grande motivo para a gente, o grande incômodo, né? Para a gente criar esse prêmio, né? Com o nome de Severo, com o rosto dele. É um troféu criado pelo artista plástico Antônio da Cruz, que é um artista incrível, né, de Sergipe, um artista negro, que tem várias peças artísticas espalhadas pela cidade, muito bonitas, que para a gente foi importante que esse prêmio também viesse das mãos dele, né? Por representar tudo isso para nós, enquanto sergipanos, né? Envolvidos com a arte. Então, esse prêmio para a gente é de tamanha importância para que a gente possa celebrar a arte de Severo ainda em vida e também para lembrar a sociedade sergipana o quanto esse artista ele é importante para a gente, para a nossa memória, né? Porque ele tem preservado a memória artística e política negra de Sergipe, né? Severo ele vai atuar em um filme muito importante como protagonista, né? Que é o Chico Rei, um filme que trata da história de um personagem real, né? Da nossa história preta, nacional, né? O Chico Rei. A gente tem outras participações do Severo em novelas, em outros filmes, de circuito comercial, inclusive, né, de grande projeção. E, no entanto, a gente tem pouca valorização do trabalho do Severo da Celino em Sergipe. Isso incomoda. Então, por isso que a gente criou esse prêmio, para que a gente possa homenageá-lo, né, e que outras pessoas, assim, gigantes como ele, né, possam também receber esse prêmio, como a Edileuza Pinha de Souza, como a nossa querida Adélia Sampaio, a nossa querida Everlane Moraes, né? E tantas outras que também passaram e irão passar pela Mostra EBE recebendo esse prêmio, né? Das mãos do próprio Severo, que é mais bonito ainda, né? A gente ter a oportunidade de ver Severo compartilhando o prêmio que leva o seu nome também com outras pessoas, sendo que ele foi o primeiro grande homenageado dessa história, né? Com esse prêmio na nossa primeira edição. O último título recebido por Severo foi o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Sergipe. O professor Petrônio Domingues, no texto Severo da Celino, um intelectual pan-africanista, afirmou: propor a concessão do título de Doutor Honoris Causa Severo da Celino assume um caráter de reparação de injustiça do meio acadêmico que negligencia a contribuição intelectual, abalizada e original que esse escritor, ator, diretor de teatro, produtor cultural, ativista e pesquisador afro-brasileiro vem legando a Sergipe, e por que não dizer, ao Brasil. Ao longo de pelo menos 5 décadas de perseverante, denso e incessante trabalho de criação ficcional, pesquisa e divulgação de ideias acerca do lugar diferencial dos negros e negras em nossa sociedade, Da Celino protagoniza uma vitoriosa trajetória pública como homem das artes, das letras, da política e do pensamento, sem ter, até pouco tempo, nos meios acadêmicos, o reconhecimento que sua sólida obra merece. Interessante, minha amiga. Nossas tribos, etnias e culturas foram vilipendiadas, trocadas, manipuladas, aculturadas, domesticadas. Somos fruto dessa violência. Nossos ancestrais pulverizados na diáspora, escravizados, assassinados, manietados e divididos na transculturalidade do Atlântico, Sudão, faixa subsaariana, vendidos, trocados, escravizados, em nome de Deus, Jeová, Alá, por diversas nações. Através da igreja e seus mercenários, caçadores, contumbeiros no mar, guias pelo deserto, numa trilha de morrer. Nossos reinos
invadidos, divididos e dizimados através da fúria de uma cultura dita civilizatória. A colonização imperialista e mercenária que ainda hoje nos destrói nos moldes de ontem. Passei pela árvore do esquecimento. Passamos nós. E tantos outros. Nações inteiras sequestradas, amontoadas em portos para o desconhecido. Passei pela árvore do esquecimento para lembrar quem não voltou, quem pereceu, quem não passou, quem somos, de onde vimos e onde estamos nesta diáspora genocida. Passei pela árvore do esquecimento para lembrar quem sou, quem se arriou, quem se perdeu no caminho de volta e não viu o mar. Passei pela árvore do esquecimento para lembrar que não cometemos nenhum crime. Os crimes foram cometidos contra nós. Onde está a minha dor? Lágrimas petrificadas no caminho do mar, no ninho do albatroz, na luzerna turva de um barco à deriva. Onde está os meus corpos jogados ao mar? Brunas rigorosas dos meus gritos abafados. Não, minha amiga. Não posso revelar o segredo do mar, da árvore do esquecimento, porque tem que ser descoberto. Não posso revelar aquilo que será descoberto. Abraço a cada árvore para não esquecer, para lembrar o que passou, para lembrar a estrela que vazou e os astros que não se alinharam. Minha amiga, quando alguém estiver chorando, não console. Seja consolada por ela. Nunca pergunte. Busque as respostas nas palavras que ouviu e ouvirá. Na explosão, a explosão alinhará a minha estrela. Nossa história será contada por nós. Nossa ancestralidade procura por cada um de nós, na diáspora, na história rediviva, ao novo pensamento que se alavanca. Meus braços, meus abraços, guerreira do amanhã. Lembrai da árvore do esquecimento. A Mostra Aguebé de Cinema Negro sempre foi incisiva em destacar personagens e artes de pano. E com um nome tão grande desse vindo daqui do nosso estado, não poderíamos tomar outra decisão. Antes de tudo, tínhamos que falar sobre Severo da Celino. Esse foi mais um episódio do podcast Aguebé, uma coprodução da Aguebé Mostra de Cinema Negro e a Café Preto Produções Sonoras. Eu sou Hector Souza e fui responsável pela narração, roteiro e edição deste episódio. Além de mim, o podcast também é coordenado por João Brasil, Luciana Oliveira e Tiara Menezes. Mês que vem, estaremos de volta com mais um episódio. Axé!